pode ser a cabeça da sua casa. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Por gentileza, vou fazer esse canal crescer. Abraão, chamando-lhes de Senhor do Gabriel. Porque se eu falar o que eu vou falar que deve ser submissa ao seu marido. Hoje é noite da palavra. À noite iremos nos alimentar da palavra de Deus. E esse alimento, ele nos dá a cada dia força e vigor para continuar na caminhada. E eu quero adorar a Deus com louvor. Deus é Deus. Amém? Se Deus, Ele é Deus na nossa vida, quantos acreditam que Ele é poderoso? Quantos acreditam que Ele é maravilhoso? Vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. Graças e paz por Deus. Aqui estamos na Assembleia de Deus Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto. Hoje o culto de ensino da palavra do Senhor. Aleluia. O cantor Eliomar Viana vai abrir o... Quantos estão aqui para adorar o nome do Senhor Jesus? Levante as mãos assim. Eliomar Viana. E logo Se após... entregue nesta noite, aleluia, adorando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos fazer um lento coral? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele Deus, se não fizer, Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se conheça quem é, porque Ele é Deus, se curar eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada. Adore. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem assim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas se houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo
Glória! Maravilha! Oh, aleluia! Ó Deus! Ele sempre será Deus da sua e da minha vida. Não importa o problema, a luta, não importa a enfermidade, Ele vai sempre ser Deus na nossa vida. Aleluia! Eu quero louvar a Deus com mais um louvor, mas este louvor eu gostaria que você se colocasse em pé, se possível, nessa noite. Eu só quero adorar. Vamos ver aqui para adorar a Ele. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória! Glória a Deus. Glória a Deus! Oh, glória a Deus. Se Ele viu Meu Deus! não entendo porque Jesus, eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Ele tão grande Graças a Deus! sou falho, mas Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, faltar algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, que eu tenho Ele me deu. Glória! Graças a Deus! Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que Ele viu. Oh, Jesus, não entendo o que Ele Rodrigo, aleluia. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Levanta sua mão assim, cante, adore. Eu só quero adorar. Por isso que você está aqui essa noite. Faltar algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, pois Ele está. Aleluia! E se eu não adorar, faltar algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu.
quero adorar. A igreja. E se eu não faltar algo em mim, mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Ele me deu. Possamos continuar servindo a Ele, não importa a circunstância, não importa a luta, está doendo, nós vamos continuar. Jesus, Ele é maravilhoso. A voz de Deus era o que nos sustenta de pé. A voz de Deus é o que nos faz romper. Olha aí. Inquieta que não consegue descansar.
Hebreus 11, verso de número 32. Nós estamos chegando ao fim dessa série de mensagens em Hebreus. Acredito que não passaremos de fevereiro, se Deus permitir. Se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui falando ainda em fevereiro sobre outros personagens, né? Começamos falando sobre Gideão, no verso 32. Vamos falar hoje exclusivamente de Baraque. E depois sobra então para nós Sansão, Jefté, Davi, Samuel. E aí eu acredito que nós vamos ter aí umas 5, 6 mensagens ainda. Vamos então ao verso 32 do capítulo 11 de Hebreus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você se assentasse, que você curvasse a sua cabeça por alguns minutos, e nós vamos orar. Eu quero já fazer uma oração aqui, aproveitando essa oração pela palavra, pelo irmão do Oséias, na verdade é o sobrinho do Oséias, o André Moraes. Ele está internado na UTI. Vamos colocar também ele aí em oração, tá bom? Vamos colocar ele nas nossas orações, para que Deus possa abençoá-lo. André, o nome dele, tá bom? Vamos orar. Pai, nesta noite, mais uma vez, a Ti vamos em oração, pedindo que o Senhor possa falar conosco. Esse homem não está aqui em Hebreus, no capítulo 11, verso 32, à toa. Se o Senhor colocou ele entre os heróis da fé, é porque o Senhor quer que nós aprendamos alguma coisa, Senhor, com a fé desse homem. Que possamos nessa noite abrir o coração, por mais que a Tua palavra, Senhor, ela seja como uma espada, ela também, ó Deus, ela é como voz que faz tremer o deserto. Que o Senhor nessa noite abra os corações e que a Tua palavra possa encontrar um coração contrito e quebrantado, ó Pai. Oramos também sobre a vida do André, aonde ele estiver agora, Senhor. Pedimos que o Senhor vá naquela UTI, que o Senhor coloque as mãos, ó Deus, naquela vida, e que toda ferramenta preparada contra a saúde deste homem possa cair por terra. O Senhor é o que dá saúde. Foi Ana que disse: o Senhor, Ele faz descer a sepultura, mas se Ele quiser, também faz tornar a subir dela. Em nome de Jesus, toca na vida do André. Que esta noite possa ser uma noite, Senhor, de providência na vida dele. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos hoje falar sobre um personagem que quase pouco ou nunca ele é pregado, porque ele está associado com a juíza Débora. Então as pessoas focam bastante em Débora e muitas vezes nós deixamos assim Baraque um pouco de lado. Mas como eu disse para vocês, nós estamos em uma exposições de heróis da fé. Nós passamos por tantos personagens, como eu já citei quando eu falava aqui sobre Josué. Eu vou citar aqui para não perdermos, não gastarmos tempo, mas nós citamos cada um deles que nós estamos trabalhando. E conforme nós vamos avançando por esse corredor de exposições de heróis, nós vamos então chegando ao final. No final, o escritor aos Hebreus, que nós não vamos arriscar em dizer quem é o autor, porque há um consenso que é um autor desconhecido, ele então vai começar a citar nomes e dizer: eu gostaria de ter tempo, está me faltando tempo para falar desses homens. E então ele começa a sua rajada de heróis da fé.
Na terça passada nós falamos sobre Gideão, de como Gideão usou a sua fé e através da sua fé ela traz um impacto para as nossas vidas no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Baraque e ele vai dizer: faltar-me-ia tempo para falar também sobre Baraque. Nós temos que entender que Baraque ele está em um livro, que é o livro de Juízes, e eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos trabalhar aqui sobre Sansão e Jefté, e para você entender a história desses homens, você precisa entender a história de Juízes. O livro de Juízes, eu vou recitar isso aqui, como eu falei na terça passada, e se Deus me permitir, eu vou falar nas 2 próximas terças. O livro de Juízes ele se resume em 4 pontos. Primeiro, ele se resume à apostasia. O povo faz o que é mal aos olhos do Senhor. Está descrito em Juízes capítulo 2:10, que não havia liderança em Israel. Juízes 21:25 diz que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Quando o povo se apostata da fé, Deus então levanta inimigos para açoitar o seu próprio povo. Quando o povo se vê na angústia, o povo então faz uma súplica ao Senhor. Quando Deus ouve a súplica do povo, Deus levanta um juiz. É assim que se resume o livro de Juízes: apostasia, servidão, súplica e livramento. O livramento, ele sempre acontece quando Deus levanta um juiz. E agora, nós vamos trabalhar Juízes capítulo de número 4, e a palavra do Senhor vai dizer que depois do juiz, depois de Eude julgar Israel, a Bíblia diz que Sangar também, ele livra o povo de Deus. Mas é no capítulo de número 4 que a palavra do Senhor vai dizer que se levantará um novo rei. Esse rei, ele é o rei de Canaã, um rei chamado Jabim. Juízes 4:3 diz assim, nós vamos ler já, apenas me ouça. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro. Se levanta um rei poderoso em Canaã, que não dava paz para Israel. O rei que se levanta aqui, ele era um rei violento e truculento. O capítulo de número 4, verso 3, diz 2 palavrinhas que você precisa gravar. O rei era opressivo, ele oprimia, mas também ele era um rei violento, ou seja, ele não dava paz para Israel. Israel agora está sob o jugo desse rei chamado Jabim. O rei chamado Jabim, ele tem um líder de exército que se chama Cícera, e esse homem também ele é violento. Esse homem, ele massacrou Israel durante 2 décadas, e assim vivia o povo de Deus. Mas vamos lá ao texto, Juízes 4, verso 1. Quem está aí, Lucas? Deixa eu ver, o Dudu, Juízes 4:1, obrigado. Vamos lá, Juízes 4:1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Sempre o livro de Juízes vai se resumir nisso. O povo faz o que é mal aos olhos do Senhor. Deus, quando vê o seu povo caminhando para a perdição, ele levanta inimigos para disciplinar o seu povo. Quando o povo está se vendo na angústia, o povo grita, e quando o povo grita, Deus manda um juiz. Só que nesse caso aqui agora, Deus vai mandar uma juíza, porque a palavra do Senhor diz que quem era profetisa e era juíza em Israel nesse tempo era a juíza chamada Débora. E aí eu quero ler com vocês esse texto. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim. Olha o verso 2. Não foram os inimigos que tomaram a força Israel, foi o próprio Deus que entregou os seus filhos na mão dos inimigos. Por quê? Porque Deus estava fazendo com que o funil passasse em Israel. Deus não queria ver o seu povo caminhando para uma derrota, caminhando para um fracasso, e ele de braços cruzados. Não, ele levanta inimigos e ele vende o seu próprio povo para os inimigos. Vender aqui é entregar, tá bom? E que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Hazorete Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. O que acontece aqui?
Jabim, ele tem 900 carros de ferro. Quando os carros de ferro de Jabim passavam nas estradas de Israel, era desesperador, irmãos, porque Israel estava sendo oprimido por um povo que o próprio Deus fortaleceu para que o povo se voltasse a ele. Então o povo não sofreu 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não, eles sofreram 2 décadas. Aqui o povo se vê desesperançoso, mas olha o que diz o verso de número 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque. Olha só o que Débora estava fazendo. Ela estava debaixo de uma palmeira, ela ouve a voz de Deus, e ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson, e a Cícera, o capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. A juíza Débora aqui, a palavra de Deus diz que ela tem uma profecia para Baraque. Engraçado que Débora, sendo a juíza, ela tem uma profecia de Deus para entregar para um homem chamado Baraque. Quando ela chama Baraque, ela diz assim: ó, porventura Deus não disse que vai pegar você, vai levar você para um lugar, e este reinado de Jabim, que é poderoso, esses carros de ferro, que quando eles passam causam terror, aonde eles passam, eles serão destruídos diante dos nossos olhos. E estava tudo certo, a profecia era: Baraque vai liderar um exército de 10.000 homens que vai destruir Jabim, Cícera e todo o seu exército. Mas olha o que diz o verso de número 8. Então lhe disse Baraque, olha a palavra dele para Débora: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, eu não irei. Engraçado que algumas pessoas não chegam a um consenso em relação a esse texto. Alguns dizem assim: Baraque está com medo, e por ele estar com medo, ele chama Débora porque ele tem medo de ir para a guerra sozinho. Só que seria uma contradição nós dizermos que Baraque aqui está com medo apenas porque Baraque é citado em Hebreus capítulo 11, verso 32, como um herói da fé. O escritor aos Hebreus coloca Baraque no mesmo nível de Abraão, no mesmo nível de Moisés, no mesmo nível de Isaac, no mesmo nível de Jacó, de José e de tantos outros que nós trabalhamos aqui. Então, quando ele diz assim, ó, então diz Baraque: se fores comigo, irei. O que Baraque está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, Deus tem uma palavra para mim? Tem uma palavra para você, Baraque. Tá bom, eu só vou sair daqui se você for comigo. Por que ele está me dizendo isso? Porque Débora aqui, ela representava a presença de Deus para Baraque. Ele estava dizendo assim, ó: Deus falou comigo, então eu quero que você vá comigo, porque aí eu vou ter certeza que Deus, Ele é na minha vida. Agora, eu quero que vocês coloquem aqui a cabeça de vocês para pensar. Eu fiquei pensando, como que eu vou falar isso para vocês? E aí Deus me deu então a estratégia. Quando nós vamos em Juízes 4 e 5, nós vemos mulheres sendo aqui colocadas numa posição de honra. É isso que acontece. Porque tanto a juíza Débora, quanto Jael, que nós vamos finalizar falando dela, elas ocupam a centralidade aqui da vitória. Ou seja, Deus, Ele deu a vitória, mas através da profetisa Débora e também da ousadia de Jael, que matou o capitão de Jabim. Agora veja que coisa interessante. Eu não consigo falar isso para vocês primeiro não explicar algo aqui. Quando nós falamos sobre posição de mulher, nós temos que entender que hoje, no nosso tempo, nós temos uma palavrinha chamada feminista, que tem distorcido o que a palavra do Senhor diz.
Mas quando nós olhamos para Baraque, a gente vê que Deus honra a fé dele através da postura que ele teve com a sua própria profetisa e a sua própria juíza, que era Débora. Então como que a gente resolve isso? Primeiro ponto aqui: quando nós ouvimos aí as pessoas falarem sobre feminismo, a gente ouve as pessoas pregarem uma coisa. O que o feminismo prega? Não, que as mulheres precisam ser iguais aos homens, precisam ocupar cargo semelhante aos dos homens. A ideia, a proposta é muito boa, até eles começarem a inverter os valores. E a inversão de valores é que está o problema. Existem pessoas hoje que levantam uma bandeira que troca e inverte os papéis. Ou seja, o problema não é a mulher ela ter um salário igual ao do homem ou trabalhar igual ao homem. O problema é quando o feminismo, quando a ideologia do próprio Satanás entra na igreja e quer distorcer. O homem, ele ocupa um papel perante Deus, a mulher ocupa outro. Aí o que a ideologia de Satanás faz? Pega a mulher e coloca no papel do homem, pega o homem e coloca no papel da mulher. E aqui está o problema. Eu preciso explicar isso para voltar para o texto. Então, o que a palavra do Senhor diz sobre a mulher, sobre o trabalho da mulher e a relevância da mulher? A mulher, queridos, a Bíblia diz que deve se portar de qual maneira? 1 Pedro 3:1, olha aqui que está escrito no telão, não vai dar para abrir aí não, você vai olhar no telão e vai notar. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Ou seja, a mulher deve ser submissa ao seu marido. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra do Senhor diz. E aí vai dizer, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Agora vai ao verso 5, verso 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhes de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então o que a Bíblia diz sobre a mulher? Que a mulher deve ser submissa ao marido. A mulher deve se submeter ao seu marido. Primeiro, eu vou colocar a mulher no lugar dela, porque se eu falar o que eu vou falar aqui sem explicar isso, eles vão dizer que eu estou apoiando o feminismo, vão dizer que eu estou apoiando a mulher sobressair na igreja. Então eu preciso explicar isso para você. Aonde Deus coloca a mulher? Submissão ao seu marido. Agora vamos a Efésios 5:22. Efésios 5:22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como que Deus é a mulher? A mulher deve se submeter ao seu marido, como eu, como igreja, me submeto ao Senhor. Pastor, mas tudo tem limite na vida. Tem limite na vida. Quando que eu estou desobrigada, pastor, de obedecer ao meu marido? Quando ele sair das 4 linhas da palavra de Deus. Se ele sair fora, você não tem obrigação de se submeter a ele. E a palavra vai dizer, Efésios capítulo de número 22, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Verso 23, porque o marido é a cabeça da mulher. O que o feminismo prega? Que o homem não pode ser a cabeça da sua casa. O feminismo e essa ideologia de Satanás, ela inverte os valores, ela traz uma masculinidade para a mulher e ela traz uma coisa feminina para o homem. Ou seja, ela inverte o valor, e aí é que está o problema. Quando a mulher assume um papel que não é dela, ela está ferindo diretamente as Escrituras. É impossível prosperar dessa maneira. Aí a Bíblia vai dizer, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita ou submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Só abrir um parênteses aqui. Todos os casais que eu vou aconselhar para casar, sabe o que eu digo para ele? Olha, toma cuidado, moça, para você não ficar levantando a voz com o seu marido, ficar gritando com ele.
Ele, porque você deve submissão a Ele. Primeiro ponto, estou colocando a mulher aonde a Bíblia coloca. Depois eu vou explicar o outro. E a palavra do Senhor diz, último texto aqui para a gente seguir, 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. E Deus a cabeça da igreja. Agora, e Deus a cabeça de Cristo. Agora veja bem, a Bíblia ela é muito clara quando ela fala da mulher. Só não entende isso aqui quem não quer ou não aceita. A Bíblia é muito clara. O que a Bíblia diz? Que o homem é o cabeça da mulher. O que a Bíblia diz? Que a mulher deve submissão ao seu marido. Mas se de um lado nós temos a posição que a mulher deve ocupar, de outro nós temos o extremismo, aonde a mulher não tem voz, aonde a mulher não tem vez, aonde a mulher não tem vontade. É como se nós vivêssemos no Oriente Médio. Ela não tem opção com quem ela vai casar, ela não tem opção com quem ela vai comer. Mas como que a Bíblia olha a mulher? Eu tenho que explicar isso para você entender por que Deus olhou para a fé de Baraque e o abençoou, colocando ele em Hebreus capítulo 11:32. Olha o que está escrito em Gênesis 2:22. Da costela do homem Deus cerrou e fez quem? Eva. Da onde que Deus tirou Eva, irmãos? Dos pés? Não. Deus tirou da cabeça? Também não. Por que ele não tirou da cabeça? Porque a mulher não é a cabeça do homem. E por que ele não tirou dos pés? Porque a mulher também não nasceu para ser pisada, ser desvalorizada pelo homem. Ele tirou o quê? Da costela do homem. Agora o outro texto, Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Agora esse eu preciso no telão. É Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Diz assim: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu não poderia ensinar o verso de número 8 e 9 do capítulo 4 de Juízes sem deixar isso muito bem claro na sua cabeça, para que você não inverta as coisas. Quando Baraque estava olhando para Débora e dizendo assim, ó, eu vou para a guerra, mas contanto que você vá comigo, sabe o que ele estava dizendo? Eu reconheço a autoridade que está sobre a sua vida, Débora. Você é uma mulher, mas eu reconheço que você é chamada por Deus. Porque por mais que eu explique isso aqui, isso não está muito resolvido no nosso coração e na nossa cabeça. E eu vou falar uma coisa que rasgar, principalmente na Assembleia de Deus, principalmente, aonde o preconceito sobre a vida da mulher é extremamente, chega a ser uma coisa racista. Eu acabei de dizer para você, o que é a mulher? A mulher deve ser submissa ao homem. Mas submissão não é desvalorização, mas submissão não é você rebaixar a pessoa, não é ela não ter vontade, não ter prazer, não ter nada. Isso não é submissão, isso se chama opressão, meu irmão. Não é submissão. Mas quando Baraque estava olhando para Débora, ele estava dizendo assim: Débora, eu reconheço que você é uma profetisa, eu reconheço que você é uma juíza, e Deus falou para mim lá, e eu só vou se você for comigo. Você vai comigo, Débora? Aí ela disse, eu vou. No verso 9, nós vamos trabalhar depois. Ela disse que vai. Aí quando ele entende que Débora vai, aí então ele fala, então estamos juntos, nós vamos nessa guerra. Sabe o que Baraque faz aqui? Ele acredita que Deus livraria o seu povo através da palavra que saiu da boca de uma mulher. Irmão, se nós olharmos a Bíblia é repleta de mulheres que são extremamente banhadas pelo Espírito Santo. A Bíblia é repleta de mulheres cheias do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas a minha conversão se deu em uma igreja onde era uma pastora. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Tudo bem, se nós formos para a Bíblia, você vai ter mais, eu não concordo com o pastor. Tá bom, amém. Mas nós nunca podemos desvalorizar
ou deixar de entender que Deus tem usado mulheres para fazer a sua obra. Na nossa visão, Deus só pode usar um homem para fazer a obra. Só que quando você olha para a obra de Deus aqui nessa igreja, conte quantas mulheres tem aqui e quantos homens tem aqui. Venha na escola dominical e conte quantas alunas da escola dominical tem aqui de mulheres e quantos homens tem nas salas. Por mais que você diga assim, pastor, mas tem que tomar cuidado, porque senão a mulher vai inchar. Não, ela vai se colocar no lugar dela. O que a Bíblia diz? Que a mulher deve ser submissa ao homem. Mas o que nós estamos vendo na vida de Débora? Que Deus que usa homem também usa mulher. E ele estava usando aqui Débora para dizer: você vai vencer essa guerra, porque Deus é com você, Lara. Saiu da boca dela. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia nos mostra, tratamos aqui sobre Raabe. Quem foi Raabe, irmãos? Raabe foi uma mulher que ela arriscou o seu pescoço pelo povo de Deus. Raabe, uma mulher. Agora deixa eu te perguntar, não tinha homem naquela cidade, não? Que poderia talvez acolher os espias? Ou talvez aqueles homens que passaram na casa de Raabe dizendo: eles estão aqui. Ela diz: não tá. Talvez ele poderia dizer: olha, se estiver aqui, pode falar que nós vamos te acolher, nós vamos falar o que você disser aqui como verdade. Mas não. O que Raabe faz? Eles não estão aqui. Se aqueles homens entrassem na casa de Raabe, o que aconteceria com Raabe, meu irmão? O seu pescoço iria rolar. Mas o que Raabe fez? Enfrentou o sistema. Uma mulher se colocou na posição e disse: eles não estão aqui. Eles procuraram. Ela com ousadia disse assim: eu vou despedir vocês vão descer, mas vocês vão se lembrar de mim, porque eu acredito no Deus de vocês. E nós estudamos aqui o que aconteceu: livramento para Raabe. Aí eu te pergunto, não tinha homem aqui? Não tinha homem em Jericó? Outra coisa, quando você olha para a vida de Esther, o que você vê na vida de Esther? Uma mulher com coragem. Porque quando Mardoqueu, que era o seu pai de criação e o seu tio de sangue, liberou ela para que ela fosse lá para o rei, disse assim: Esther, você não vai dizer nada para o rei que você é judia, que você é da nação de Israel. Ela ficou lá em silêncio. Quando Amã fez toda aquela parafernália, armou uma forca e fez aquilo tudo, Mardoqueu estava jejuando na porta do palácio, e Mardoqueu fez chegar a informação até Esther, e a informação era: o seu povo está sentenciado à morte, Esther. E ela disse assim: o que eu posso fazer? Eu sou uma mulher, eu não posso me prostrar diante do rei, porque se eu me prostrar diante dele e ele não estender o seu cetro, a morte é certa. Aí Mardoqueu disse: talvez, Esther, para este momento você está neste palácio, Deus colocou você aí para isso. Esther disse: então vocês oram, vocês jejuam, porque eu vou me apresentar perante o rei. A Bíblia diz que Esther tomou coragem e ela se pôs no pátio interior, e estava na mão do rei a vida ou a morte, mas a ousadia dela fez com que o rei estendesse o cetro e disse: Esther, me pede o que você quiser, Esther. Ele ouviu o que Esther queria falar. Será que se fosse um homem teria coragem de fazer isso? Vou falar umas coisas aqui hoje, você não fica chateado comigo não, tá? Ou bota na outra conta lá que você sabe. Lembra de Ruth? A Moabita que recusou voltar para sua terra. Ela recusou, ela disse: não, eu não vou. Noemi, você está indo para onde? Aonde você for eu vou. O seu Deus agora é o meu Deus. Mas em Moabe, Ruth, não esquece isso. O seu Deus agora é o meu Deus. Ela tomou uma decisão. Agora vai olhar a vida dela. Ela está entre a genealogia do nosso Cristo e o nosso Salvador. Existem mulheres na palavra do Senhor que colocam o homem no bolso. E eu falo isso aqui sem medo nenhum de retaliações, de resquícios. Falo sem medo nenhum. Eu sou pastor, eu rodo congregação. Eu estou aí, meu irmão, o fogo
botando a mão no bolso. E nós queremos o quê? Não, mulher não pode subir no altar, mulher não pode pregar, não, mulher não pode falar. Aquele texto que a mulher não pode falar, você já leu o contexto que está escrito aquilo? Que ela não pode falar em público? Aquele contexto eram mulheres que haviam se convertido recentemente, eram mulheres que estavam desrespeitando o seu marido, e Paulo, querendo botar ordem na casa, diz: olha só, se você tiver dúvida, você pergunta em casa, não desrespeite o seu marido. Era isso que ele estava dizendo. A mulher pode pregar, a mulher pode cantar, ela pode profetizar, ela pode fazer o que Deus colocar na cabeça dela e no coração dela para ela fazer. Mas nós temos um preconceito muito grande. Vai fazer um congresso? Não, não chama a mulher para pregar, não. Tem mulher que vai pregar melhor que o homem, mais dedicado que o homem. Quando Baraque estava olhando para Débora, ele poderia dizer: uma mulher dizendo para mim o que eu devo fazer? Ou ele poderia dizer: ô Débora, o que Deus falou para mim ir lá guerrear? Tu tá bom, eu vou guerrear. Mas não, ele disse: Débora, eu vou, mas só se você for comigo. Olha que coisa esquisita, irmãos. Imagina uma tropa de 10.000 soldados e Baraque na frente da tropa. Quem está do lado dele? Uma mulher liderando a tropa, porque ele entendia a relevância de Débora para aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Meu Deus, 8h40, vamos lá. Esse texto eu quero ler com vocês. Uda, 2 Reis 22:8. Coloca esse texto aí para mim rapidinho. 2 Reis 22:8. Olha o que diz ali. Bota 14, para a gente adiantar. Bota 14, senão não vai dar tempo. 2 Reis 22:14. Então o sacerdote Ilquias e Aicão e Acabor e Safã e Asaías foram a profetisa Uda. Eu não preciso nem falar do que é isso aqui, né? O Rafael está com a camisa do Congresso, o Marlon, o Gustavo, né? João Pedro ali com a camisa do Congresso. Vocês sabem o que significa isso aqui? É um texto que nós trabalhamos o ano de 2025 todo. O povo havia perdido, eu falo o povo sacerdote, todo mundo perdeu a lei na casa do Senhor. Quando Josias achou a lei, ele rasgou as suas vestes, ele se quebrantou, aí ele mandou alguém lá na profetisa. Ele mandou alguém aonde, irmãos? Na profetisa. Quem era a profetisa? Uda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Aras, o guarda das vestiduras. Quem era o esposo dela? Era o guarda. Talvez alguém poderia dizer assim: Uda, você vai entrar nesse mérito, Uda? Você vai profetizar contra o seu próprio rei? Porque ela fazia parte da elite do governo de Josias. Aí o texto diz assim, ó: e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram, verso número 15. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, dizei ao homem que vos enviou a mim. Verso 16: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. 17: porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Sabe quem está dizendo isso aqui? É uma mulher que se coloca diante do mensageiro do rei e diz assim, ó: Deus está furioso com vocês e a ira dele não vai se aplacar. É uma mulher, irmãos. Uma mulher está sendo relevante para o reino de Deus. Nós temos que entender que Débora estava inspirando Baraque. Aqui, me mostra o nome de Débora em Hebreus 11. Pega lá, me mostra. Baraque nem foi um juiz, vamos dizer assim. É claro, Deus livrou Israel por meio dele, mas quem era juiz ali era quem? Era Débora. Mas ela não é citada em Hebreus 11. Quem era citado? Baraque, porque ele reconheceu a autoridade que tinha sobre a vida dela. Para a gente caminhar aqui, pode subir aqui os meninos.
Coloca aí Juízes 18. Juízes 4:18, perdão. Agora presta sua atenção, hein? Juízes 4:18, que não é um texto muito lido. A Bíblia diz que quando a profetisa Débora diz assim, ó, você tem que guerrear e é agora. Quantos carros tinham Jabim? Tinham 900 carros de ferro. Aí o que Baraque faz? Ele sobe ao monte que Deus mandou, e de lá de cima, quando ele junta 10 mil homens, ele olha e vê todos aqueles carros de ferro se aproximando. Capítulo 4 de Juízes. Nós estamos lá no verso 18, eu pedi para abrir, né? Coloca aí no versículo de número 11, volta aí. Versículo número 11. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor. Ele subiu o monte. E Cícera, que era o comandante do exército de Jabim, convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Ele começou a ostentar o seu poder e a sua glória. E a Bíblia diz, e todo o povo que se estava com ele, desde Harosete, Ragoim, até o ribeiro de Quizon. Presta atenção. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte, e 10 mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Agora bota o 18. O comandante do exército de Jabim está fugindo. Cícera e Jael, é uma mulher, saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe, retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Presta atenção, para você entender. Quando a profetisa disse a Baraque, você é o homem que vai derrotar o exército. Baraque, tá bom, Débora, eu só vou se você for. Aí Débora, tá bom, eu vou, mas se eu for, você vai perder a honra da guerra. Nós vamos vencer, mas o seu nome não receberá a honra que matou e destruiu todo esse exército. Você aceita isso? Aceitou, seguiu. O exército agora foi destruído, mas Cícera, que era um general que estava há 20 anos massacrando o povo, ele fugiu. Quando ele fugiu, ele entrou numa tenda de quem, irmão? De uma mulher. Era melhor ele ter entrado na tenda de um homem. Ele entrou na tenda de uma mulher. E Cícera disse, rei, você está correndo aí? Cara, fica aqui, eu vou te esconder você. Tampou ele, botou a coberta diante dele. Aí o verso de número 19. Olha que mulher maquiavélica. Então lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber, e ele pediu água, ela deu leite. Repita comigo, ele pediu água. Vamos lá, ele pediu água e ela deu leite. Parece até minha esposa, com raiva, lavando vasilha. Tá tudo bem? Tudo bem. É ela aqui. Ele pediu água, ela deu leite. Fez do bom e do melhor. Olha o que o texto diz no verso 20. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda. Vou descansar um pouquinho aqui. E há de ser que se alguém vier te perguntar e dizer, há alguém, aqui alguém, responda tu então, não. Verso número 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou na mão um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na sua fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Quem fez isso aqui, irmãos? Uma mulher. Ela não tinha nada a ver com essa briga. O marido dela tinha paz
Cícera, mas o Cícera entrou na tenda dela quando o marido não estava lá, e Deus disse: eu vou pegar esse homem e vou matar ele por mão de uma mulher. Quando ele entrou, ela preparou a cama, um cobertor quentinho, um leitinho quentinho, ele estava dormindo, ela pegou um martelo, e eu imagino ela olhando aquela estaca, botou na cabeça dele, pegou um martelo e bateu, e gravou e vazou do outro lado. Sabe por quê? Porque com o povo de Deus você não se mexe. Verso número 22, e eis que seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu e disse: ô Baraque, você está indo aonde? Vem cá, que eu vou te mostrar um homem que você está buscando. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na sua fonte. Verso 23, assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Eu imagino Jael aqui, ó. Aí Baraque passando: ô Baraque, você está com pressa, né? Eu estou com pressa, eu vou matar um homem hoje. Mas eu matar um homem, você está nervoso? Vem cá, rapaz, eu já matei ele para você, toma aqui. Sabe qual que é o meu sentimento aqui hoje? É que tem mulher matando Cícera, e tem homem que não tem coragem de pegar um martelo na sua mão, não tem coragem de pegar um punhal na sua mão, meu irmão. Vamos fazer evangelismo? Aparece uma tropa das mulheres, e cadê os homens? Meia dúzia, para contar no dedo de uma mão. Jael, ela está matando o homem com suas próprias mãos, porque tem muita gente que está correndo, meu irmão, do seu chamado. Muita gente. Eu não tenho problema nenhum em botar diaconisa na igreja, nenhum. Se quiser, a gente separa você que agora é diaconisa, mas nós vamos separar a diaconisa porque não tem diácono. Isso é um absurdo. Os homens estão correndo no seu chamado. Quando eu olho para a fé de Baraque, eu vejo que ele honrou Débora. Mas Débora disse para ele, no verso número 4:9, coloca aí, por gentileza. Juízes 4:9, olha o que Débora disse para ele. E disse ela: certamente eu vou com você, Baraque, porém não será tua a honra pelo caminho que levas. Baraque está registrado em Hebreus 11 como herói da fé, porque ele acreditou que Débora era a própria presença de Deus com ele. Porém, o que Deus disse para ele? É para você que é para ir. Eu estou mandando você. Eu disse que você vai subir o monte, eu disse que eu vou entregar a você ao exército. Mas ele: não, vamos, Débora, comigo. Se você não for, eu não vou. Eu quero que você medite nisso nessa noite. Se você é homem, talvez você está correndo o seu chamado, se coloca na posição, aperta o cinto das suas calças, tome a sua postura. Até quando nós vamos ver as mulheres sobrecarregadas na igreja? Ela tem que cozinhar, tem que passar, tem que ser um pai, tem que ser um profeta, tem que ser tudo do seu lar. E cadê o homem? Sei lá, tá falando de futebol com o amigo. Tem que tomar a rédea da situação. Aí você não gosta como o senhor fala. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa: o que você quer que eu faça? Você quer que eu pinto os homens de rosa? E você quer que eu pinto as mulheres de azul? Não, meu irmão, homem é azul, mulher é rosa, homem é macho, e mulher é menina, é feminina. A Bíblia está dizendo que Jael está deixando um exemplo aqui para nós. Mulher também é competente, mas cada um na sua função. A fé desse homem é lembrada, sabe por quê? Porque ele reconheceu a autoridade de uma mulher. E Deus fez com que a fé dele destruísse aquele povo. Coloca lá Hebreus 11:32 para a gente finalizar. 5 minutos. Hebreus 11:32. Bota 33. 11:33. Falou de Baraque, os quais pela fé venceram reinos. A nossa fé vence reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força,
na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos. É tudo de ensinamento. Você está aqui para aprender. Tenho certeza que hoje, nessa noite chuvosa, você não veio da sua casa, você veio para aprender. Aos homens, meu conselho é: tome a sua posição. Saiba honrar também a mulher, porque Baraque honrou. Mas se Deus dizer assim, ó, faça, não se acovarda. E eu digo uma coisa aqui sem medo de errar. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Você acha que se os profetas homens não abrir a sua boca, Deus não vai levantar as profetisas Uda? Você está enganado, Ele vai levantar. E depois não vamos poder achar ruim. Porque Deus, Ele faz aquilo que Ele quer. A Bíblia diz que Baraque e Débora cantou. Mas Hebreus 11:32 só fala de Baraque. Imagina alguém que estava acima de Baraque, uma mulher dando uma ordem a ele, e ele acatando a ordem dela. Acatou a ordem de uma mulher, profetiza, palavra que saiu da boca de Deus. Eduardo.
A minha oração é que o Senhor levante mulheres virtuosas como Débora. A minha oração é que o Senhor não deixe nenhuma mulher aqui, Senhor, baixar a sua cabeça pelo sexo que ela tem, pelas coisas femininas que ela, Senhor, muitas vezes expõe. Mas o Senhor é um Deus que usa homem, o Senhor também usa mulher. O Senhor usou Ruth, usou Esther, o Senhor usou Débora, o Senhor usou Raabe, o Senhor usou Maria Madalena, o Senhor usou a própria Maria, mãe de Jesus. O Senhor é todo poderoso e pode usar quem o Senhor quer na hora que o Senhor quer. E por isso eu oro sobre essa mulher, Senhor. Espírito de covardia e de temor saia da vida dela em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e ousadia, poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e se comermos alguma coisa mortífera, não faria a nós dano algum. Nós não podemos e nem devemos temer as trevas. Pai, eu quero, ó Deus, profetizar ousadia sobre a vida dessa mulher. Eu quero profetizar a ousadia, a mesma ousadia que o Senhor deu a Débora, debaixo daquela palmeira, julgando coisas que estavam além da sua capacidade. Ousadia de Hulda, de chegar diante do rei e expor toda a situação, independente da consequência. Pai, coloca a ousadia para cantar, coloca a ousadia para pregar, coloca a ousadia para fazer a tua obra, coloca a ousadia para disciplinar os seus filhos dentro de casa, coloca ousadia, Senhor, neste coração. Traz Ruth para essa vida, Senhor. Traz Esther, Senhor. Traz, Senhor. Coloca dentro do coração dessa mulher. O Senhor deu a casa dela para profetizar. O Senhor deu a casa dela, Senhor. Eu quero orar também sobre os baraques aqui nesta noite. Aqueles que honram o Senhor, mulheres que têm a profecia na sua boca. Eles não olham se ela tem um sapato, se ela tem um cabelo comprido, não. Eles olham a vida com Deus que ela tem diante do Senhor. Eu quero pedir que esse sentimento, ó Deus, continue nessa igreja. Manda todo machismo, brutalidade, Senhor, na vida das mulheres embora aqui. Eu quero um sentimento de baraque na minha vida, Senhor, e nessa igreja, de saber reconhecer o valor também da mulher. Oh Deus, eu peço a fé de Baraque para acreditar na tua palavra, independente de quem venha. O Senhor derrotou homens, cavaleiros, 900 carros de ferro que marcharam diante do teu povo. O que o Senhor não pode fazer com essa igreja, o que o Senhor não pode fazer conosco. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Leva-nos em paz, e terça-feira que vem o Senhor possa ministrar uma palavra aos nossos corações, uma palavra que nos faça mudar, Senhor, sair da zona de conforto. Ministra sobre o nosso coração, sobre Sansão, sobre Jefté, sobre Davi, sobre Samuel. São profetas, homens que o Senhor chamou, e eu acredito que o Senhor vai falar conosco. Se você acredita, diga amém. Faz assim com a sua mão. Agradeço aqui cantor Eliomar, Deus abençoe a sua vida. Os nossos irmãos também que cantou, a dupla maravilhosa. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce divina consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz: vai em paz, tenha uma boa noite, Deus abençoe você. Esse, meus irmãos, culto de ensino encerrado. Espero que tenha gostado. Peça cura. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Por gentileza, vamos fazer esse canal crescer. Até o próximo vídeo.